Gabriel Bortoleto foi obrigado a fazer 3 paradas nos boxes no GP de Mônaco de Fórmula 1 e, segundo muita gente, ele acabou sendo prejudicado e até mesmo sabotado pela equipe Sauber da categoria. A gente vai explicar tudo sobre isso aqui nesse vídeo, contando exatamente o que aconteceu, por que a Sauber fez isso e se Bortoleto realmente foi sabotado. Então assiste esse vídeo até o final para entender tudo sobre esse assunto. No final a gente também vai falar a respeito da corrida propriamente dita do GP de Mônaco de Fórmula 1, que eu acredito que foi a corrida mais emocionante dos GPs de Mônaco, talvez dos últimos 5 anos. E claro, vamos falar tudo sobre o brasileiro nessa corrida extremamente emocionante. Então já deixa seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para todas as notificações para não perder mais vídeos como esse aqui. Começando aqui com o resultado, a gente tem aqui embaixo o Gabriel Bortoleto em 14º lugar e o Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, na 16ª colocação. A gente sabe que o Bortoleto largou de 16º lugar, então ele conseguiu subir aí 2 posições, e Hülkenberg, se eu não me engano, largou da 13ª posição. Mas Bortoleto foi mesmo sabotado? Para a gente falar sobre isso, a gente precisa contar a história do que aconteceu realmente com o Bortoleto durante a corrida. A questão é que na primeira volta ele ultrapassou André Kimi Antonelli em algo impressionante, uma ultrapassagem maravilhosa, e depois o Antonelli ultrapassou de volta. Claro que eu vou mostrar aqui para vocês, como eu sempre falo, eu trago o conteúdo que eu posto por aqui. É o perfil estagiário da Fórmula 1, que eu gosto muito, conseguiu aí as imagens, tanto da onboard do Gabriel, quanto da onboard do Antonelli, e vamos dar uma olhada aqui exatamente no que aconteceu. Essa aqui é uma curva antes daquela curvinha de 180 graus, eu não lembro agora o nome, é um nome, não é em português, né? Nem em inglês, difícil. Enfim, o Bortoleto joga pelo lado de fora do Antonelli, que está preso aqui no trânsito do George Russell. O Bortoleto consegue aí a ultrapassagem. Olha que o espaço que o Bortoleto aproveitou. Olha a visão que ele teve. Uma ultrapassagem maravilhosa. Olha só. Ele consegue concluir a ultrapassagem. Aqui o Bortoleto já está à frente do André Kimi Antonelli. Foi perfeita. Difícil a gente ver uma ultrapassagem por fora tão bonita dentro de Mônaco. O Bortoleto continua à frente. E o Antonelli claramente já está planejando tentar jogar pelo lado de dentro do Bortoleto. Claro, isso a gente consegue ver na onboard do Antonelli, mas olha só, o Bortoleto também olhando no retrovisor dele. O Bortoleto continua pelo lado de dentro, de fora, quer dizer, da curva, veja bem aqui. Ele acredita que o Antonelli não vai jogar, mas ainda está olhando para o retrovisor. Então, ele faz que vai jogar para o lado de dentro, mas vê que o Antonelli já freou por aqui. Esse era o momento que o Bortoleto deveria ter sido mais malicioso. Por quê? Porque se ele tivesse fechado aqui a curva nesse momento, o Antonelli ia ser obrigado a frear. Como ele deixou espaço para o Antonelli se jogar, obviamente o Antonelli também se jogou. Nesse momento, realmente o Bortoleto foi inocente. Ele deveria ter fechado o Antonelli. A curva era dele, a preferência era dele, mas ele não fez isso. Provavelmente, inclusive, freou muito antes, porque ele tinha um carro atrapalhando ele logo à frente, e o Antonelli se aproveitou da situação. Ó, o Antonelli se joga, nesse momento ele se jogou, o Bortoleto já está corrigindo aqui a direção. Ó, aqui ele já está muito distante do lado de dentro da curva, e veja isso aqui. O Bortoleto, nesse momento, ele tinha a possibilidade de não permitir que o Antonelli ultrapassasse. Se ele simplesmente mantivesse a pilotagem dele, ele teria ali a curva com preferência para ele, se ele estivesse à frente do Antonelli no ápice da curva. Mas como a gente vê aqui, eles estavam lado a lado justamente porque o Bortoleto tirou o pé antes, com medo do Antonelli bater nele, e o Antonelli não tinha como dar mais espaço para o Bortoleto. Aqui, ele está virando completamente o volante nesse momento e não tem jeito. A curva era do Antonelli, o Bortoleto realmente não deveria ter dado a preferência para ele e aí acabou batendo na primeira volta. Isso aqui foi um lance de corrida, consequentemente,
Segundo o regulamento da Fórmula 1, não é uma questão de, você concorda com o regulamento, você discorda? Não é isso que eu estou falando. A situação foi segundo o regulamento, o Antonelli não estava errado, ele não tinha nem que dar o espaço para o Bortoleto. A verdade é que o Bortoleto foi inocente e por conta disso aqui, eu achei inclusive que ele iria acabar saindo da corrida, mas não, ele conseguiu dar ré, voltou para a corrida e parou nos boxes, certo? Em último lugar, mas parou nos boxes. Isso aqui foi a primeira situação da corrida. E já foi um milagre ele conseguir continuar. Claro, o que ele fez foi inocência, mas é algo que todos os pilotos da Fórmula 1, novatos e até pilotos não novatos, como o Lando Norris, fazem esse tipo de coisa. Normal. O próprio Piastri já sofreu com isso. Então, tudo certo, acontece. O Antonelli provavelmente só ficou com raiva do Bortoleto passar ele por fora. Então, tá tudo bem. A grande questão é, o Bortoleto chegou em 14º lugar. Ele fez essa primeira parada na primeira volta dele, certo? E aí, a gente tem aqui, por exemplo, as paradas dele durante todas as outras voltas. Vamos colocar aqui apenas o Bortoleto. E essas aqui foram as paradas. Foi uma parada aqui, 1, 2 paradas, 3 paradas. Na primeira parada, ele troca de pneu duro para pneu duro, se eu não me engano. Foi isso mesmo. Estava de pneu duro, ele coloca outro pneu duro. Na segunda parada, ele sai de pneu duro e vai para pneu macio. E na terceira parada, de pneu macio para pneu médio. Por quê? Segundo o regulamento, todos os pilotos deveriam utilizar os 3 compostos de pneus disponíveis para o GP de Mônaco. Isso é uma regra exclusiva para o GP de Mônaco nesse ano. Por isso ele teve que fazer 1, 2, 3 paradas, ok? Acho que é por conta disso mesmo. Se eu não me engano, são 3 compostos ou 3 jogos de pneus. E aí ele não tinha outros jogos além desses. Enfim, a questão é, isso aqui parece ser uma estratégia ridícula. E aí a gente pode falar até de sabotagem. Quando a gente vai falar de sabotagem, é a ação ou efeito aí de prejudicar alguém, dando danos aí. Toda ação que tem como objetivo prejudicar alguém. Então a gente pode falar que Bortoleto foi prejudicado, foi sabotado. Mas ele foi sabotado pela Sauber? Olha, eu vou ser bem sincero, não. Nessa corrida, a Sauber acertou em 100% a estratégia para o Gabriel Bortoleto. Eu estou falando isso desde o início da corrida desse domingo e eu vou explicar o que aconteceu e por que ele teve até um pouco de sorte de ter batido na primeira volta para que a Sauber fizesse exatamente essa estratégia e ela acabou sendo prejudicando não o Bortoleto, mas sim o Nico Hülkenberg. Quando a gente vai ver aqui o que aconteceu durante a corrida, a gente percebe um gap muito grande em dado momento. Veja aqui, a diferença de tempo entre o Carlos Sainz e o Alex Albon é de simplesmente entre o Alex Albon e o Liam Lawson é de literalmente uma volta. Ou seja, o próprio Liam Lawson deu uma volta no Alex Albon. A Williams sabotou todo mundo do grid. A Williams literalmente sabotou todo mundo do grid. Por quê? Porque ela teve uma estratégia de que ela sabia que provavelmente ela não conseguiria escalar muito mais o grid. Por isso, enquanto um piloto da Williams segurava todo mundo atrás dele, mantendo todo mundo abaixo da 11ª posição, o outro se distanciava, parava nos boxes, voltava. Se distanciava novamente, parava nos boxes, voltava. Quando esse piloto terminava as suas paradas, ele segurava todo o grid e o seu companheiro de equipe ultrapassava e fazia a mesma coisa. A Williams simplesmente foi genial, uma estratégia que, na minha opinião, muito questionável. Eu odeio esse tipo de coisa, mas é permitida pelo regulamento, então uma estratégia genial também. A verdade é que a Williams, sim, sabotou todas as equipes que estavam atrás dela, tanto a Mercedes, quanto a Haas, a Sauber, a Alpine, todas as equipes. E assim,
a gente pode falar que realmente aconteceu, de certa forma, segundo o dicionário aqui, uma sabotagem propriamente dita. Mas não dá para falar que a Sauber sabotou Bortoleto. Por quê? Porque imaginem o seguinte, tem uma Williams, seja do Alex Albon ou do Carlos Sainz que eu estou falando aqui, que está andando 4 ou 5 segundos mais lenta do que todos os outros carros do grid. Se você faz uma parada nos boxes, volta em último lugar e consegue ser, 3 segundos mais rápido do que os carros da Williams, isso significa que em torno ali de 7 voltas, você já está muito próximo do pelotão da frente. Então o que acontece? A Sauber fez 3 paradas com o Bortoleto. A primeira para colocar os pneus duros e ter mais pneu para andar o máximo possível esperando um safety car ou uma bandeira vermelha. A segunda para utilizar o jogo de pneu vermelho, porque ele não tinha outras opções. E a terceira para colocar o pneu médio e ir até o final da corrida. Mas ele fez isso muito rapidamente, o que permitiu que ele chegasse no final do grid e ficasse muito próximo dos carros à frente até o décimo lugar, né? Se eu não me engano, até o 9º lugar. É isso aí. Consequentemente, enquanto os carros à frente dele não tinham parado nos boxes ou tinham feito só uma parada, o Bortoleto não tinha mais que parar. Dessa forma, como ele estava próximo ali de todo mundo, ele conseguiu escalar na estratégia, o que fez com que ele herdasse ali a 14ª colocação. Ou seja, a verdade mesmo é que com todo esse problema do Bortoleto, batendo na primeira volta e tudo mais, ele teve muita sorte de ter uma Sauber entendendo essa situação, parando ele o mais precocemente possível e fazendo com que ele se aproximasse do grid e, consequentemente, herdasse essa 14ª colocação, inclusive à frente do próprio companheiro de equipe dele, o Nico Hülkenberg. Se a gente vai falar de alguém que foi sabotado, a gente pode falar do próprio Hülkenberg nessa corrida. Olha só, será que a Sauber está mesmo privilegiando algum piloto? Não dá para falar isso. Por quê? Porque por mais que o Hülkenberg tenha feito só 2 paradas, que é o normal, utilizou 1, 2, 3 tipos de compostos, ele parou muito próximo dos outros pilotos, não teve a vantagem do Bortoleto, ficou preso no tráfego e, consequentemente, terminou bem atrás do Bortoleto, 2 posições atrás, em 16º lugar. Agora, o Bortoleto teve apenas sorte ou ele também foi muito bem? Quando a gente vai analisar o ritmo de prova do Bortoleto, vejam isso aqui. Comparando o Bortoleto, por exemplo, com o Liam Lawson, que era um piloto que estava andando praticamente de cara para o vento, andando super bem. No momento em que o Bortoleto estava em voltas atrás do grid, a diferença de tempo chegava a ser de 5 segundos quase para o Liam Lawson, certo? E é o que eu falei. Realmente, quando a gente pensa aí sobre o quanto Sainz e Albon estavam segurando o grid, era em torno de 5 segundos. Por isso que as paradas eram muito interessantes para quem estava em último lugar. Mas vamos ver a volta mais rápida do Bortoleto comparada à volta mais rápida do Liam Lawson. Aqui também tem o Hülkenberg. O Hülkenberg vai ser a linha verde, o Bortoleto a linha branca e o Lawson a linha azul. O Bortoleto foi simplesmente 4 décimos mais rápido do que o Liam Lawson na volta mais rápida. O que significa exatamente isso. Foi a volta 37 no caso do Bortoleto, tá? Então foi essa volta aqui. O Bortoleto, inclusive, estava de pneu médio, tá? O Bortoleto estava andando muito rápido. Mesmo depois do acidente, claro, provavelmente o acidente não prejudicou o carro dele de forma nenhuma, mas ele foi um gênio. Ele andou o máximo que ele podia, ele batalhou com o Antonelli na primeira volta de forma magistral, com um acidente de corrida que acontece, e conseguiu aproveitar da situação, inclusive da Williams segurando todo mundo, para fazer suas paradas nos boxes, acelerar muito, chegar no grid da frente e fazer uma corrida genial. Ele foi genial nessa corrida. Claro, teve essa questão, a Williams atrapalhou todo mundo, sabotou todo mundo? Sim. O Bortoleto provavelmente não conseguiria chegar nessa posição se não fosse a Williams, mas ele aproveitou a situação e fez uma corrida magnífica. A Sauber não errou com o Bortoleto. Se for para falar que ela errou com alguém, foi o Hülkenberg.
E no fim das contas a gente tem que bater palma pro Bortoleto por tudo que ele fez nesse GP de Mônaco, que foi simplesmente genial. Quando a gente vai falar sobre o restante do grid, o normal foi o que aconteceu. A corrida foi emocionante por conta da quantidade de paradas nos boxes. A gente teve o Max Verstappen parando na última volta que ele tinha essa oportunidade, ficando ali em quarto lugar. A gente tem aí o Oscar Piastri terminando em terceiro, em uma pista que ele teve muita dificuldade para conseguir impor bons ritmos de volta no fim das contas, mas aparentemente ele conseguiu mitigar o prejuízo para esse fim de semana, ficando aí na terceira posição. Leclerc em segundo, tentando ultrapassar o Lando Norris, mas muito difícil fazer isso em Mônaco, e Lando Norris em primeiro. Nessa situação, o Lando Norris se aproximou e muito do Oscar Piastri no campeonato, ficando ali, se eu não me engano, a 3 pontos de distância do atual líder, que é exatamente o Oscar Piastri. Não são apenas 3 pontos, não. A gente tem... Não, mas isso aqui não está atualizado, tá? Isso aqui ainda não está atualizado. Vamos ver se no site da Fórmula 1 já está atualizado. Olha só, 3 pontos de distância entre o Oscar Piastri e o Lando Norris, e deixando, inclusive, dessa forma, o campeonato muito mais emocionante. Essa corrida de Mônaco foi muito boa, foi interessante demais ver essa estratégia das equipes. Acho que esse jogo de equipe entre Sainz e o Alex Albon deveria ser proibido. Acredito eu que esses problemas, essa questão das paradas nos boxes deveria ser mais bem amarrada, mas eu acho que foi uma ideia boa no fim das contas, foi divertido. Inclusive o próprio George Russell aproveitou-se dessa questão do Alex Albon e do Carlos Sainz para ultrapassar o Albon cortando uma curva. Ele distanciou tanto do Albon que ele fez um drive-thru e ainda assim saiu à frente do Carlos. Na verdade, distanciou tanto do Albon que ainda assim saiu à frente dele. Claro, depois perdeu essa posição, mas terminou ali em uma posição satisfatória. Então é ruim, esse tipo de coisa é chato porque deixa tudo artificial demais, eu não gosto, mas foi mais divertido, vamos dizer assim. Geralmente o GP de Mônaco é bem mais chato. Mas comenta aqui embaixo sua opinião sobre isso. Você ainda acredita nessa questão da sabotagem da Sauber para cima do Bortoleto? Ou você acha que a Sauber talvez só esteja com estratégias extremamente questionáveis para os dois pilotos e com um carro muito ruim? Comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e mandar esse vídeo para quem quer saber um pouco mais do Bortoleto e como que foi esse GP de Mônaco de Fórmula 1, se ele foi ou não sabotado, ou se no fim das contas a Sauber realmente teve uma estratégia muito boa para o piloto brasileiro. Manda para essa pessoa, como eu já disse, curte, se inscreve e ativa o sininho.